Você que está pensando em comprar um imóvel financiado, você sabe o que é necessário para ter aprovação de crédito? Se você precisa ter renda formal ou se a renda informal basta? O score, qual o seu score, a sua classificação? Se você tem restrição ou não tem restrição, se a sua esposa às vezes tem restrição, ou se você tem uma empresa que possui também algumas restrições e que se isso pode atrapalhar. E qual a particularidade de cada banco? Porque às vezes você pode não ter o crédito aprovado num banco X, mas talvez conseguir essa aprovação de crédito num banco Y. Cada banco tem a sua particularidade. Para você entender um pouco mais, fica com a gente nesse vídeo que eu vou entrar a fundo em cada tópico que a gente comentou agora. O que é necessário para que eu tenha aprovação de crédito e eu consiga comprar o meu imóvel através de financiamento? Eu sempre falo que cada banco tem a sua particularidade de análise de crédito e isso é muito importante. Às vezes você é um ótimo cliente e às vezes pode não ter o crédito aprovado num banco X e talvez conseguir esse mesmo crédito com uma taxa igual ou muito próxima num banco Y. Então, pessoal, existem vários detalhes, ou até mesmo para você que está se preparando para comprar esse imóvel, tem vários detalhes em que a gente precisa se atentar. E às vezes não significa que um histórico não tão bom ou uma restrição que já existiu no passado vai te impossibilitar de comprar o seu imóvel financiado. Fechado? Então, pessoal, o que eu levo primordial e o que eu faço no atendimento dos nossos clientes no primeiro momento é sempre a pesquisa do Serasa, do SPC. Alguns clientes, posso dizer assim, vários clientes, na verdade, às vezes possuem restrição, né? E não sabem. Tem várias empresas que colocam, às vezes, uma restrição de um cliente e, às vezes, valores de R$20, R$30, R$50, absurdo. E o cliente não tem nem ciência disso. E, às vezes, essa restrição pode atrapalhar e muito a aprovação de crédito. Às vezes, regularizar essa restrição não é difícil, né? Em até 5 dias úteis, normalmente, é liberado do sistema. Mas, às vezes, aquela restrição, né, que você não tinha conhecimento, pode, às vezes, ter atrapalhado um pouco o score. E esse score, às vezes, demora um pouco mais para melhorar. Então, pessoal, é primordial porque você fique atento, que faça uma pesquisa já do Serasa. E se você tiver com alguma dúvida, quiser fazer alguma simulação, os nossos consultores vão fazer já algumas simulações e também fazer essa pesquisa para te dar essa prévia, mas fazer essa pesquisa para que você veja se está tudo ok no momento atual, mantenha isso assim, é claro. Essa análise em seguida a gente parte para uma análise do score, tá? Que é a classificação do cliente dentro do Banco Central, né? Então, na verdade, assim, perante a todos os bancos, as instituições financeiras, para que a gente tenha um score bom, se mantenha adimplente, sem restrição e atue com o mercado, né? Porque é importante que o mercado te veja, né? A gente sempre fala isso, mas se mantenha no mercado como um bom pagador. Isso ajuda e muito. Dentro do escritório a gente consegue algumas aprovações automáticas, né? Como a gente chama, muito simples, mas por conta de um bom score, de um bom histórico, de um bom relacionamento. E quando eu falo um bom relacionamento, não é um relacionamento naquele banco onde você vai fazer o financiamento, né? Muitos clientes, quando a gente vai fazer o financiamento pela Caixa Econômica Federal, nunca foram correntistas e tem o seu crédito aprovado normalmente. Então, não necessariamente você precisa ter o relacionamento com aquele banco em específico, onde você pretende adquirir, onde você pretende fazer o financiamento, onde a gente tem a opção na melhor taxa de juros. Fechado? Então, parte do Serasa e do score do cliente primordial. Fechado? Partindo para um terceiro item, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de tipos de renda, tá? Que a gente chama de rendas formais e rendas informais. Quais são as rendas formais aceitas hoje pelos bancos? Normalmente, é o holerite de quem é CLT, o holerite de quem é funcionário público. Às vezes, quem tem imóvel alugado, eu tenho às vezes 2, 3 imóveis que estão alugados e eu tenho uma renda. E você tem às vezes o contrato de locação, o recibo, o extrato, o depósito feito em conta. Rendimento de aluguéis também conta como uma renda formal. Rendas declaradas no imposto de renda. Existem várias rendas que podem ser declaradas no imposto de renda. Então, às vezes eu sou um autônomo, não tenho uma empresa, presto serviço e recebo um rendimento não assalariado. Às vezes eu tenho uma empresa no meu nome, e essa é uma parte legal, pessoal.
Às vezes você tem uma empresa no nome, você declara o que a gente chama de prolabore, né? E normalmente boa parte dos empresários declaram um prolabore mínimo, às vezes de R$1.000 mensais, R$2.000 mensais, que totalizam às vezes 12, 24, enfim, o quanto você declara dentro do seu imposto de renda. No seu imposto de renda da pessoa física, quando você declara às vezes 12, 24 mil anual, você não paga imposto de renda porque é um rendimento que não atingiu aquele limite, né, da tributação, que hoje gira mais ou menos em torno de 29, 30 mil. Mas, porém, você tem um rendimento que é isento e não tributado na pessoa física, que é a chamada distribuição de lucros, na grande maioria, onde você já tributou essa renda na pessoa jurídica e assim distribui o lucro no imposto de renda da pessoa física. E essa renda, às vezes, utiliza. Então, às vezes o cliente fala assim, Gabriel, não, mas eu não declarei, eu não paguei nada de imposto de pessoa física. E aí, quando você analisa o imposto de renda, você tem, claro, às vezes aquela renda mínima declarada, que é o prolabore, que realmente pagaria imposto se fosse maior, mas você tem uma boa parte da renda. Eu tenho clientes com rendimentos de distribuição de lucros muito altos e você utiliza toda aquela renda para comprovar e para fazer o financiamento, e é a chamada renda formal. Tá? Então, assim, cada banco tem a sua particularidade na hora de análise de renda, mas basicamente a renda formal é aquela, né, declarada no imposto de renda, em holerite, aquela renda tributada. E a gente tem muito hoje a renda informal. A gente tem um empresário que declara um pouco da renda do imposto de renda, mas não declara na sua totalidade. E às vezes é necessário pedir para a contabilidade um prolabore, às vezes é necessário, dependendo do banco, às vezes uma declaração da contabilidade. Cada banco tem a sua particularidade na hora da análise de renda e às vezes depende até do momento. Existia um momento há anos atrás em que a Caixa aceitava o documento chamado Decore e hoje já não se aceita mais. Então, no momento da contratação, a gente vai expor quais são as possibilidades. E existem clientes com movimentações bancárias que não declaram imposto de renda, que não declaram renda, e onde a gente consegue, às vezes, aprovar o seu crédito somente pela movimentação bancária. Isso vai depender, mais uma vez, do seu score, do Serasa, do SPC, que são alguns pontos importantes. Fechado, pessoal? Então, considero esses 3 itens aí em relação ao tipo de renda formal ou informal, score e restrição de Serasa as mais importantes, tá? Agora a gente vai partir para outros tópicos. Por exemplo, Gabriel, a minha renda, ok, é suficiente, eu tenho renda formal, posso comprar o meu imóvel, não tenho restrição, meu score está ótimo e maravilhoso. Porém, sou casado em comunhão parcial de bens, a minha esposa pode trabalhar ou não, tá? Mas ela tem restrições. Pessoal, por mais que você vá comprovar a renda sozinho, todas as restrições adquiridas durante o matrimônio, como a gente brinca, não só os bens são compartilhados, mas as dívidas também. Todas as dívidas adquiridas durante o matrimônio são de ambos. E isso muitas vezes pode impedir que você consiga ter a sua aprovação de crédito. Então, por mais que você decida entrar só com o seu rendimento, às vezes a restrição do seu cônjuge, da sua esposa ou do seu marido pode também atrapalhar. Nessa hora pede o divórcio. Brincadeira, viu? Não pede o divórcio não, pessoal. É brincadeira, vão querer me matar. Mas é brincadeira. Então, pessoal, mas isso pode realmente atrapalhar na hora da análise de crédito, tá? Outra coisa importante. Às vezes o meu nome pessoa física tá ótimo, perfeito, CPF lindo. Porém, a minha empresa tem protesto, tem restrições. Hoje, os bancos começaram a vincular muito a restrição da sua empresa. Então, às vezes, o sócio, a pessoa física, que é empresário, ela tem que tomar cuidado também com as restrições da sua empresa. Então, deixem em dia, deixem tudo regular para que a gente não tenha dificuldades aí em relação à aprovação de crédito por conta da sua pessoa jurídica. E às vezes são besteiras, pessoal. Na maioria das vezes são protestos de valores baixos e que às vezes o cliente deixou e às vezes o cliente está até numa contestação. Mas infelizmente não pode ter restrição e o que eu indico, claro, na pessoa física é que também não tenha nenhuma restrição. Já consegui aprovar crédito de clientes com uma restrição baixinha? Já, mas não indico. Isso pode atrapalhar bastante na hora da sua aprovação de crédito. Fechado? Eu me chamo Gabriel Baroni, sócio da GM Financiamento Imobiliário, especialistas em crédito imobiliário há mais de 13 anos, com mais de 10 mil contratos emitidos. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilha com os amigos, que com certeza você vai ajudá-los. Com a GM Financiamento Imobiliário, fica fácil conseguir o seu contrato de crédito imobiliário.